Salve, salve você, meu fiel espectador, você que é novo, você aí que é curioso pra caramba, você tá no lugar certo. Começamos mais um Geografia para Curiosos. Né? Toda vez que eu falo isso, eu imagino a vinheta rolando, aquela música. Só que aqui, né, a minha função é ser o mais simples possível e tal. Mas você pode imaginar aí também, certo? Vamos lá de novo, o nosso Geografia para Curiosos. E, enquanto isso, mensagem do dia, tá? Tomando uma aguinha aqui, é sempre bom, se hidrate, super, super importante, principalmente você aí que ainda está nas férias, né? Hidratação é super, super, mega, hiper importante. Gente querida, vamos lá para mais um episódio deste programinha e olha só o que eu tenho para vocês hoje. Hoje o tema é polêmico pra caramba e eu não vou fazer suspense porque você já viu o que é aí no vídeo, né? No escrito, o tema, né? Então nós vamos falar de satélites espiões. Olha só que loucura, satélites espiões. Gente, o que rola aqui, né? Nós temos ali uma imagem, né, do Will Smith dando uma olhada sensual para cima. O que será que o Will Smith estava fazendo ali? Gente, isso aí é uma imagem de um filme famoso, foi mais famoso ali quando eu era mais jovem. Eu não sei aí, né, de que época vocês são, mas quem é mais meu, digamos assim, né, contemporâneo, tá ligado nesse filme, o filme Inimigo do Estado. Vocês lembram desse filme, cara? Esse filme foi muito louco, porque o Inimigo do Estado, lá com o Gene Hackman e com o Will Smith, era um negócio bem legal. Eu não vou ficar detalhando o filme, porque a gente vai ter ainda uma sessão aqui do Geografia para Curiosos de filmes com conhecimentos geográficos, mas isso é promessa que eu vou cumprir lá pra frente. Pessoal, esse filme mostrava o quê? Uma perseguição absurda em cima do Will Smith. Quem perseguiu o Smith? O Estado, porque o Will Smith era o inimigo do Estado, certo? E aí, gente, essa foi horrível essa. Mas enfim, é verdade. E aí, o que acontece, cara? O Estado tem toda e ampla técnica para tá correndo atrás aí do Will Smith, o Smith sofre, né? Então, nessa imagem que eu mostrei para vocês, que é a imagem da nossa capinha, pessoal, ele está sendo observado por um satélite espião. É isso mesmo. Bom, pessoal, então é um satélite super sinistro, assim, cara, que tava isso na realidade do filme, né? Se é que a gente pode chamar assim. Mas lá, pessoal, na história do filme, satélite lá a centenas de quilômetros, ele, né, tipo, orbitando a Terra, dava um zoom louco, assim, cara, e dava um zoom até encontrar ali o rosto do Will Smith, enquadrava o rosto e falava, ó, esse aí é o fulano, velho. Esse é o fulano, ele tá, ó, na latitude tal e na longitude tal. Pode ir lá buscar que não tem erro. E aí a minha pergunta para vocês é uma pergunta muito questionada. É a seguinte: esses satélites espiões, eles existem? E aí, tem satélite que é assim? O que você acha? Comenta aí, me diz, tá? Lógico que eu vou responder, mas você pode comentar, você pode compartilhar histórias, não é? Porque, ó, você que é descrente nisso, você pode falar, olha, eu tive uma grande decepção na minha vida, professor. Porque, por exemplo, quando começou a surgir aí o serviço do Google Maps no Brasil, o que aconteceu, né? Eu e meu irmão mais novo, porque quem se ferra é sempre o irmão mais novo. E quando você é o irmão mais novo, você sabe que o teu lugar na história não é bem esse que eu vou contar. Olha só, eu e meu irmão mais novo, a gente fez assim. Eu ficava em casa ali, dando uma atualizada na página do Google Maps. Fui encontrar minha casa, todo mundo fez isso, né? Pegou, foi ver, deixa eu ver se minha casa tá aqui, né? E o pior era quando não tava, né? Então o Google não tirou foto da tua casa, tipo, não é importante. A gente se sentia mal, né? Mas é que na verdade o serviço ainda era muito limitado. E hoje tá bem amplo, então você foi lá, viu tua casa. E aí o que você fez? Ficava lá atualizando a página, F5, 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 e mandava teu irmão mais novo ficar lá fora deitado no quintal se mexendo assim, ó. Que nem um louco, né? Fica aí, calma aí, vamos ver se aparece e tal, se não conseguir achar. Por quê? Porque a transmissão não era ao vivo, né? E daí você deve estar agora pensando, professor, eu não fiz isso. Que bom, né, cara? Que bom que você não fez. E quem está pensando, caramba, eu fiz isso, cara, legal. Tomara que você não seja o irmão mais novo, né? Tomara que você tenha ficado atualizando a página e não lá no quintal. Mas enfim, gente, o que acontece? Realmente, muitos satélites, eles são incapazes de ter uma resolução tão boa assim, de enquadrar a cara do Will Smith, certo? Mas professor, aqui é o Will Smith. Eu tenho um amigo que o apelido dele é Cabeção, é muito grande a cabeça dele. A cabeça dele aparece?
Também não, pelo menos não é para aparecer. Então esses satélites eles não têm ainda um poder de resolução espectral, que a gente chama, muito grande, ou seja, de conseguir então mostrar lá detalhes como a cara e o bigodinho ali do Will Smith. Gente, então o que a gente tem em termos de resolução? Isso ainda é ficção quando a gente fala de satélites que orbitam a Terra. Imagens aéreas tiradas de drones, helicópteros e até mesmo aviões, elas conseguem reconhecer com precisão pessoas que estão ali caminhando pela rua. Mas daí não vale, né? O drone ele pode, né, tá passeandinho ali a poucos metros acima da sua cabeça. Satélite, a gente ainda não tem essa informação. Se isso existir, com certeza é uma tecnologia que pertence apenas a alguma empresa ou a algum estado específico. E provavelmente é uma tecnologia militar que não é divulgada por questões de segurança, ok? Quando essa tecnologia for defasada, ou seja, quando surgirem novas, aí talvez ela se popularize. Como é o caso das imagens de satélite. Então, pessoal, satélites espiões existem sim. Lógico que é meio estranho isso, né? Mas o cara é espião, não é para ninguém saber que ele existe. Mas a gente sabe. A gente só não sabe onde ele está e o que ele está fazendo exatamente agora. Mas satélites espiões existem sim. Bom, vamos lá. Eles são chamados de keyholes, ok? Ou o que a gente chama, né? Esse keyhole, em inglês, que a gente chama ali de chave, né, para fechadura, ou seja, a chave de acesso. Então, os satélites de reconhecimento KH, o keyhole, né, classe espião, nomeado de Keenan, orbitaram a Terra por mais de 30 anos. Normalmente, eles são usados para tirar fotografias aéreas para missões militares, né? Então, geralmente, eles têm esse propósito, né? Então, eu vou fazer ali o uso do satélite com um fim clássico, que é o fim militar, como é representado lá no cinema também. A grande pergunta que muitas pessoas fazem é o que eles conseguem realmente ver. E eu já esclareci um pouco aqui para vocês. Bom, você pode pensar em um satélite keyhole como uma gigantesca câmera digital em órbita com uma lente incrivelmente grande. Os satélites de reconhecimento de imagens ópticas utilizam o que a gente chama de CCD, Charge Coupled Device, tá? Dispositivo de carga acoplado, para obter imagens que formem uma fotografia digital a ser transmitida à Terra de uma altitude de aproximadamente 322 quilômetros. Pode ser mais, pode ser menos, depende do satélite, ok? E ali, uma vez que os satélites estejam em órbita, eles não conseguirão pairar sobre uma determinada área ou produzir um vídeo em tempo real de um único local. Bom, gente, esses satélites não, porque tem os satélites, né, que eles vão orbitar a Terra, ok? E tem satélites que acompanham a rotação da Terra. Mas mesmo assim, eles teriam muita dificuldade de estabilizar a imagem para gravar um vídeo em tempo real. Porém, não duvide do ser humano. Eu costumo dizer para você não duvidar do ser humano, nem para o lado bom e nem para o lado ruim. Bom, no lado bom, pessoal, é que nós temos projetos aí super interessantes de imagens captadas por satélite em momento real. Isso mesmo. Lógico que essas imagens ainda são super limitadas e a maioria delas se dá em satélites protótipos, que não estão em altitudes tão elevadas, porém esses satélites também, eles não têm uma vida útil tão grande, certo? E o custo ainda é muito elevado. Então quem sabe no futuro próximo a gente não tem ali essa condição que a gente viu no filme com Will Smith, o inimigo do Estado. E a pergunta é, professor, e se você estiver errado? Lógico que isso pode acontecer, eu não sou o dono da razão. E se as informações que eu tenho são desatualizadas e, na verdade, nesse exato momento, você e eu, nós estamos sendo observados por satélites super tops da balada, assim, satélites super secretos, tão espiões que ninguém sabe que de fato existem. Gente, olha só que interessante que eu trouxe aqui para vocês. Então, algumas notícias só para você ver como o termo satélite espião é super usado mesmo, é normalzão. Então, olha lá, uma notícia do El País, pessoal, essa notícia que foi publicada em abril de 2014, e olha que interessante. Israel lança seu mais sofisticado satélite espião com o Irã como alvo principal. Então, na cara dura, assim, né? Vocês sabem que existe ali um conflito muito intenso entre esses países, né? Essa região do Oriente Médio, e Israel simplesmente lança um satélite espião e fala, olha, eu vou espionar você goste ou não.
ok? Então os países que detêm mais tecnologia acabam levando essa vantagem, né? Eles vislumbram o espaço, a superfície terrestre com muito mais facilidade. E aqui, olha só que louco, cara, isso aqui é uma reportagem, eu peguei só um pedacinho aqui, né? Para printar, ó, quando eu ponho ali aparece o link, ó. Olha que legal. Aqui eu não vou clicar para mostrar a reportagem para vocês, porque nem cabe ao programa. Mas essa é uma reportagem muito legal, mostrando, ela é uma reportagem de 1993. Olha quanto tempo já, né? Então tem mais de 20 anos aí. É uma reportagem do Fantástico, mostrando a nova utilidade de satélites espiões no mundo pós-Guerra Fria. E ali vai mostrar o caso de um satélite russo que oferta imagens de várias regiões da Terra e essas imagens elas são utilizadas por uma empresa. E aí a empresa vende essas imagens para qualquer outro meio, para qualquer outro fim. Pode ser, por exemplo, prospecção mineral, né? Então eu vou extrair minério num dado lugar, eu quero uma imagem para ver o que eu vou fazer, né? Planejamento urbano. Então tem uma galera que compra essas imagens que eram de satélites espiões e hoje são satélites que ofertam imagens aí, né, galera, a rodo para todo mundo. Inclusive o satélite Landsat 8 e temos o satélite Iconos também, né, que é um dos primeiros a ofertar imagens gratuitas da superfície terrestre, tudo bem? Bom, galera, olha, se a gente for analisar, é basicamente isso, tá? Então eu espero vocês no nosso próximo programa. Um grande abraço e não se esqueça, ó a mensagem que vai aparecer aí, ó. Olha lá, gente, siga a prova.